Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem até mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Olá, mulheres! Sejam bem-vindas ao canal Escrita Real e os homens também, que tem muito rapaz aí que nos assiste. Vocês são bem-vindos a mais um vídeo do canal Escrita Real. Eu e Evelyn estamos aqui falando um pouquinho sobre o livro Reino de Ponta Cabeça, de Donald Cry-Beale. A gente está começando mais essa saga que a gente comenta sobre livros, enfim, é uma série sempre baseada em algum livro. Já falamos aqui de diversos assuntos, como a idolatria, baseado no livro Deuses Falsos, de Tim Keller. Falamos sobre criatividade e inovação no nosso meio cristão, com chamados para criar, do Jordan Reynolds. Também falamos sobre uma espiritualidade emocionalmente saudável, também do Peter Escaseiro. Então, sim, se eu fosse você, se você não conhece, nunca assistiu, dê lá uma conferida no nosso canal e assista aos outros vídeos. E nós estamos continuando aqui falando sobre esse reino dos céus, que é um reino de ponta cabeça. Estamos aprendendo um pouquinho como é que funciona o reino de Deus. Antes de continuar falando sobre isso, gostaria de pedir para que você curta, comente, compartilhe e também não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrita. Se você for, ativa o sininho para ficar por dentro das novidades e continue nos dando esse feedback, que é muito importante. Então vamos lá. Se você não assistiu o último vídeo da Evelyn, eu sempre vou colocar aqui nos cards para você poder assistir aí conforme os vídeos forem saindo, porque a gente está acompanhando a divisão do livro, dos capítulos. No meu vídeo anterior, eu falei um pouquinho sobre as tentações de Jesus, em que o autor aí destaca esses três registros da tentação de Jesus no deserto, que era sobre Jesus transformar pedras em pães, ele se atirar no pináculo do templo e ser salvo pelos anjos, e também se ali render aos pés de Satanás para ter o domínio dos governos da terra. E aí eu falei rapidamente, a Evelyn no último vídeo entrou em detalhes, eu falei mais da política, né, que foi a tentação política. A Evelyn provavelmente falou sobre a tentação religiosa e agora eu vou falar sobre a tentação econômica. Bom, no início do vídeo eu citei o versículo que está lá em João 6,25, não minto, 6,32. Que ele vai declarar que ele é o pão da vida. E por que eu abri esse vídeo com esse versículo? Porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar sobre esse vídeo, que é o pão. O pão, né, ali no deserto, quando Satanás vai dizer, né, transforme, né, Jesus lá, após 40 dias, já com fome, Satanás vai dizer, né, então ele, transforma essas pedras em pães. Só que o autor vai dizer que não foi apenas para Jesus saciar aquela fome que ele estava. O pão representa muito além do que saciar a fome. Ele vai dizer que o pão simboliza o coração da vida material. Então, quando você fala em pão, você fala de todas as coisas, né? Você fala ali das necessidades básicas do ser humano, como uma roupa, como uma comida, né? Ali a água. Então, é o coração da vida material. Então a tentação não era para que Jesus matasse ali aquela fome, mas lembrar Jesus dos momentos em que Deus proveu maná no deserto para o povo judeu, de alimentar uma multidão e de atender às necessidades pessoais da multidão. Então, como o pão é o coração da vida material, então aquilo ali faria Jesus lembrar que, olha, tem um povo que está necessitando. Jesus, você pode fazer o que você quiser, né? Você pode curar, você pode prover, né? Atender às necessidades. Só que aí, se Jesus fosse atender às necessidades das pessoas,
aí seria obter apoio das massas. Então Jesus poderia diminuir a pobreza deles, ignorar a idolatria das autoridades religiosas e não pregar o juízo de Deus. Essa tentação de Satanás foi mesmo para desviar um pouco a missão de Jesus. Bom, olha, você tem aqui, né, se compadeça dessa multidão que tem necessidade, uma multidão pobre, as massas. Então, olha, Jesus, tenha compaixão delas, né, tenha peninha. E ali vai ser esse Messias do bem-estar. As pessoas queriam um líder que garantisse segurança econômica, sem exigir mudança de coração. Só ele poderia criar comida do nada. Ninguém mais precisaria trabalhar ou se preocupar. Então, a tentação era que Jesus se tornasse esse Messias do bem-estar, que apaziguasse a fome da multidão, das massas. E aí o autor, Donald Crybill, ele vai dizer o seguinte, que na Palestina apenas 10% da população representava a classe alta, que eram os donos de terra, os aristocratas, os burocratas designados, os líderes dos sacerdotes, os comerciantes, funcionários do governo e os servidores oficiais. Um pouco mais de 70%, 75%, era composto pelos camponeses. Esses camponeses ali incluíam os artesãos, né, os carpinteiros ali, os agricultores. Os outros 10% eram os mendigos, os impuros e os desterrados. Ou seja, não existia classe média naquela época. Ou você era extremamente rico ou você era extremamente pobre. É até legal que no livro ele vai mostrar, tem uma representação aqui, que vai mostrar, bom, a elite era apenas 3%. Os 10%, os restantes, que eram os oficiais, né, ali os artesãos e os demais, os camponeses. Então, não tinha a classe média. E ele vai dizer o seguinte, que Jesus não era um dos mais pobres. Então, sendo ele filho de um artesão, que era um carpinteiro, então ele pertencia à classe alta, digamos assim, da classe pobre. Então, crescido em Nazaré, Jesus cresceu naquela pobreza extrema. Então, ele ouviu as revoltas do povo. Então, Jesus ele não cedeu ao discurso revolucionário e de ódio dos zelotes, por exemplo, mas sua preocupação. Então, a tentação de Jesus foi para que ele mantivesse a sua missão de revelar o reino de Deus como uma nova forma de economia. Mas como assim essa nova forma de economia? O autor vai dizer o seguinte, que eu vou ler, que eu transcrevi o trecho dele, que é muito interessante e vale a pena você ouvir. Ele vai dizer o seguinte, Jesus ofereceu uma nova alternativa. Sua vida, seu caminho, seu ensinamento formariam um novo fundamento para a vida. Este seria um pão permanente da vida. À medida que as pessoas digerem este novo pão, ele as encherá do novo espírito e visão. E aqueles abençoados começariam a compartilhar seu pão material de novas maneiras. Então, o que Jesus fez quando veio à Terra? Ele se revelou como Messias, o Salvador, não transformando pedras em pães, mas permitindo que sua vida fosse partida por outros. A economia do céu muda a forma como tratamos a economia da terra. Então, o autor vai esclarecer isso. Então, a partir do momento que você entende que, bom, não é a necessidade básica que é o meu ídolo, quando você entende que Jesus, ele se revelou como pão vivo, e ele vai dizer, não só do pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus, ele vai dizer o seguinte, olha, tira seu foco dos bens materiais, porque aí dali você pode ser ganancioso, ali você pode trazer essa idolatria,
E aí passa a olhar para mim, que eu sou aquele que realmente alimenta a sua vida, a sua alma. E aí você vai entender que aquele pão, aquela vida material que já não é mais seu ídolo, você passa a tratar de outra forma. Você já não retém para si, você não acumula tesouros na terra, mas você começa a compartilhar aquilo que você tem com os outros. É isso. É entender que Jesus é o pão da vida. Te traz uma nova mentalidade de como você trata o seu dinheiro, como você trata os seus bens materiais. Gente, isso é extraordinário. Jesus veio mostrar que a economia do céu era diferente da terra. Jesus ensinou a repartir o pão e ele vai declarar que o pão que lá na ceia representava o corpo dele. Então Jesus ia realmente repartir o corpo dele para que a gente se tornasse corpo com ele. É isso. Jesus quebra justamente nosso egoísmo, ali o nosso orgulho, a nossa ganância, avareza, para que a gente venha compartilhar com aquele que não tem. Se Deus tem te dado em abundância, entenda que, olha, você é abençoado por Deus para abençoar outras pessoas. Ali, se Deus proveia na sua vida, você é próspera ou próspero, olhe para o irmão ao seu lado e veja que você pode compartilhar daquilo que você tem com o outro. E com isso Deus vai te dar muito mais, não só na vida espiritual, como na vida material, na vida financeira. Eu tenho certeza que você tem aí um testemunho para contar. Se você tiver, por favor, nos conte a respeito dessa área financeira, dessa área material. Então, Jesus ali resistiu à tentação de ser o Messias do bem-estar, para mostrar que ele era o verdadeiro pão. Ele era aquele que satisfaria a sua vida como um todo. Ele é a palavra, o verbo vivo que se fez carne, dizendo assim, olha, eu sou o pão da vida. Maravilhoso, gente, extraordinário. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Continue nos assistindo aí, que tem muito mais. A gente vai falar muito sobre esse livro. Se você não tem, recomendamos que você tenha o seu. É um livro ali que, poxa, vai contribuir muito para o seu entendimento até da palavra de Deus, daquela época, como na sua vida espiritual. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo e até!